Capítulo 13. Os personagens que criamos. É muito comum nos atendimentos que fazemos ouvirmos pessoas profundamente feridas nos relacionamentos paternos e maternos. Isso é completamente justificável, haja vista a relevância emocional que nossos pais têm em nossa história. Geralmente, justifica-se suas práticas inescrupulosas ou suas ausências através da desculpa do amor não recebido, referindo-se, por exemplo, a um pai ausente e violento como uma vítima consequente, pois afinal, ele também não recebeu amor e para não se colocar toda a culpa no avô, estende-se essa carência de amor que justifica todos os erros paternos até quantas gerações forem preciso. Enfim, montamos um quadro panorâmico de produção em alta escala de pais despreparados, como se isso os eximisse das responsabilidades que por eles não foi exercida em seu papel existencial de pai. Seguindo essa linha de pensamento, corremos o risco de passar a vida justificando o injustificável. Pais ou mães que abandonam seus filhos são ausentes, negligentes, violentos e irresponsáveis. Ah, mas também, coitados, não receberam amor. Essa é a engrenagem em que se coloca essa grande produção de pais despreparados que são justificados por seus erros a partir de um determinismo, que os coloca sempre como vítimas de um processo e nunca como um cristão deveria se colocar diante da vida, como protagonista dela. Longe de ficar criticando esses pais ou justificando-os, o que nos cabe é entender a nós mesmos e fazermos que em nós se encerre esse ciclo vicioso de seres despreparados para a missão de gerar outros seres. Se não encerrarmos em nós esse ciclo ou tentarmos melhorá-lo, o que será de nossos filhos? Como dizia Eliel, se não eu por mim, quem por mim? Se não for agora, quando? Assumir o protagonismo é reconhecer sua história, saber quem se é e onde se quer chegar. Partimos aqui então de uma das principais perguntas da vida humana: quem é você? Nos retiros de autoconhecimento e cura interior que conduzo, sempre coloco essa pergunta para os participantes que me respondem das mais variadas formas. Alguns dizem, por exemplo, sou professor, ou sou um médico, ou sou um comerciante. E sempre rebato essas respostas dizendo, você não é só isso. Isso é apenas o seu ofício, seu trabalho. Você é muito mais que seu trabalho. Outros assim respondem, eu sou um pai de família, sou pai de fulano, esposo de fulana. E sempre contesto com esse tipo de resposta dizendo, mas isso são descrições dos seus laços familiares, sua existência supera sua missão de pai ou marido. Outros respondem, eu sou paciente, ou eu sou ansioso, eu sou uma pessoa nervosa. E ao contestá-los digo, ei, isso é seu temperamento, ainda não é você. Após passarmos um bom tempo nesse jogo de ping-pong de respostas e contestações, deixo no ar a resposta para o final do retiro, assim como farei com você, querido leitor, ao deixá-la para o final deste capítulo. O maior vilão do autoconhecimento, os personagens que criamos para nós mesmos. Bom, antes de mais nada, precisamos entender que temos muitas dificuldades em enxergar nossas próprias verdades. Há uma tendência muito grande em nós em criar e desenvolver personagens. Ian Morgan e Susan Stable, no livro sobre o Eneagrama, discorrem sobre o assunto. Quando crianças pequenas, instintivamente colocamos uma máscara chamada personalidade em cima de partes de nosso eu autêntico, a fim de nos proteger do mal e construir nosso caminho no mundo. Nossa personalidade nos ajuda a saber e fazer o que sentimos que é necessário para agradar nossos pais, para ser aceitos e nos relacionar bem com os amigos para corresponder às expectativas culturais e satisfazer nossas necessidades básicas. É muito comum as crianças, em seus devaneios fantasiosos, criarem personagens fictícios e interpretá-los de tal forma que eles passam a acreditar que realmente são o que admiram. Há uns anos, o meu sobrinho afirmava ser um personagem do universo dos super-heróis chamado The Flash. Achávamos engraçada e graciosa a forma como ele interpretava tão bem esse papel fictício. Hoje, com seus 8 anos de idade, ele já sabe que não é o The Flash. Porém, curiosamente, muitas pessoas não abrem mão dos seus papéis fictícios e passam a vida interpretando personagens que elas mesmas criaram em suas cabeças, que não se tratam de heróis da Marvel. Muitos acreditam ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons irmãos de comunidade, mas na realidade não são. Enquanto não tivermos a coragem de nos despirmos desses personagens que criamos para nos protegermos de nosso verdadeiro eu, nunca chegaremos de fato ao almejado autoconhecimento de que tanto precisamos. Um grande filósofo chamado Dostoiévski dizia: o homem que mente para si mesmo e ouve sua própria mentira chega a tal ponto que não consegue distinguir a verdade de dentro dele. A partir desse momento, o homem que cai nesse mal acaba se tornando impenetrável. Veja o exemplo.
Conheço um homem que não conseguiu amadurecer enquanto ser humano. Tem lá seus quase 50 anos, tem filho de 29 anos e por mais que os cabelos brancos o acompanhem, sua maturidade não se desenvolveu ainda. Segue sendo um adolescente de quase 50 anos com atitudes inconsequentes e irresponsáveis. Os filhos são muito mais maduros e responsáveis do que ele. Analisando sua personalidade para tentar entendê-lo, pude notar seu maior vilão nesse processo de amadurecimento. O papel que ele criou, encenou e de tanto tentar mostrar às pessoas, esse personagem acabou acreditando nessa fábula de bom pai. Todos percebem suas falhas de caráter e maturidade, menos ele. Porque quando criamos personagens e acreditamos neles, tornamos-nos impenetráveis ao auxílio externo de pessoas que nos amam e querem nos ajudar, e está aí o maior vilão. O maior prejuízo para ele próprio, a couraça impenetrável que se cria, ao criar para si, só para si, um ser perfeito, que não precisa ser corrigido e nem precisa de ajuda, pois ele, para ele mesmo, é assim, mesmo que para o resto do mundo não seja. Ele não aprendeu a enxergar a si mesmo. Quando se olha no espelho, vê um personagem e não como ele realmente é. Enfim, com medo de não serem amadas pelos outros como realmente são, com todos os seus defeitos, pessoas criam personagens para serem aceitas por eles. Mas de tão bem interpretá-los, acabam elas mesmas acreditando nessas fábulas, por elas mesmas criadas. A pergunta que se faz nesse momento a todos nós é: como eu me vejo? Vejo-me a partir daquilo que eu realmente sou ou a partir da imagem que criei de mim mesmo? Acontece que todos nós produzimos esses personagens, e autoconhecimento nada mais é do que se despir deles e enxergar-se como realmente se é. As folhas de figueira. No Éden, ao se afastarem da verdade e cederem à mentira, diz o Gênesis que os primeiros seres humanos teceram para si as tangas fabricadas a partir de folhas de figueira. Interessante que essa mesma referência das folhas de figueira aparece no Evangelho, quando é narrado o encontro de Jesus faminto com uma figueira que não tinha fruto. O descontentamento de Jesus é tamanho que ele faz secar a figueira com as suas palavras, conforme Mateus 21, 18, 22. Mas de onde se originou esse descontentamento de Jesus? Muitas interpretações podem ser feitas a partir dessa passagem bíblica, mas dou aqui a minha contextualização a tudo isso que estamos refletindo. Jesus se vê diante de folhas de figueira que escondem a infertilidade de uma árvore que ostenta, mas que não tem fruto. Essa ostentação das folhas, na verdade, revela nossas máscaras, todas as vezes que nos vestimos de nossos diversos personagens para tentarmos mostrar ao mundo aquilo que na verdade não somos. O que o outro diz de mim? Caímos aqui em um gatilho conceitual. Logo em breve, nos próximos capítulos, iremos tratar sobre a demasiada atenção à opinião alheia, que é um perigo no processo de amadurecimento humano. Porém, seu extremo nos é tão nocivo quanto. Precisamos da justa medida aristotélica para sabermos ouvir e discernir o que ouvimos. A vulnerabilidade da opinião alheia a nosso respeito nos faz cair em um abismo de inconstância muito nocivo, mas tampar nossos ouvidos a todas as vozes é algo perigoso. Há vozes que devem ser ouvidas. Davi, quando pecou com Betsabeia, não percebeu seu erro, pois estava convencido do personagem de bom rei temente a Deus que criara para si mesmo. Foi necessária a vinda de um profeta chamado Natã para que ele pudesse se arrepender de seu pecado e ser perdoado por Deus, conforme 1 Samuel 12. E se Davi não tivesse ouvido Natã? Precisamos estar bem atentos, pois Deus poderá nos enviar profetas Natãs para revelar nossas verdades escondidas por detrás dos nossos personagens. Certa vez li uma frase: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Acredito que para alcançar essa justa medida aqui proposta, é necessário discernimento. E discernimento nada mais é do que ouvir a voz de Jesus em meio a uma multidão de vozes. Porém, se não estivermos com o nosso interior disposto a ouvir a verdade, não adianta a quantidade infinda de sinais que Deus nos envie. Se nosso interior não estiver disposto a ouvir, nunca ouviremos. Isso não significa que temos que levar em consideração tudo o que ouvimos das pessoas. Não podemos ser movidos a opiniões alheias, mas essa postura não pode trazer tampões aos nossos ouvidos, tornando-nos surdos, arrogantes e incorrigíveis. Precisamos de humildade. Santa Teresa d'Ávila define humildade. Humildade é a verdade. Simples e profundo assim. Humildade não é andar de cabeça baixa usando roupas esfarrapadas. Humildade é a disposição interior em ver a verdade sobre si mesmo, nua e crua, sem disfarces nem roupagens, ver a si mesmo como se é, eis a verdadeira humildade. Mas como saber a nossa própria verdade? Mesmo que tenhamos uma visão lúcida sobre nossos defeitos tão temidos e nossas virtudes, não temos acesso àquilo que seremos,
pois o tempo presente nos é oculto. Shakespeare dizia: sabemos o que somos, não o que podemos ser. De fato, não há como ter acesso ao que podemos e iremos ser, mas esse tempo futuro também compõe a inteireza do nosso ser. A esse tempo futuro, Agostinho dá o nome de eu ideal, ou seja, o que ainda não sou, mas que serei se meu esforço pessoal se unir à graça de Deus, que faz novas todas as coisas. Porém, sustenta Agostinho também que existe um outro eu, que ele dá o nome de eu atual. É a verdade daquilo que sou, com todas as minhas imperfeições e incompletudes. Somente a soma do meu eu atual com o meu eu ideal é que realmente resulta na verdade sobre mim mesmo. Porém, o meu eu atual me é velado por minha própria dificuldade em ver-me, e o meu eu ideal completamente velado pela minha incapacidade e limitação de acesso ao tempo futuro. Como ver-me, então? Somente naquele que tem acesso a tudo isso que eu não tenho. Enfim, caro leitor, encerro esse capítulo dando a resposta que lhe prometi desde o início. A melhor definição de ser humano que já ouvi ou li até hoje, a que define exatamente a resposta da pergunta mais fundamental que poderíamos fazer: quem sou eu? Vem da grande doutora da vida mística Teresa de Lisieux, que costura todas as pontas apresentadas nesse emmanharado de autodescoberta em uma só frase: eu sou o que Deus pensa de mim. Pronto, aqui se resolve toda a questão apresentada neste capítulo sobre autoconhecimento. Querido leitor, você é o que Deus pensa de você, nem mais, nem menos, mas exatamente o que Ele pensa de você. Como diz o Salmo 139, Ele tudo vê, e vê não somente o que está por detrás de nossos disfarces, mas também aquilo que seremos se o deixarmos agir em nossa história. Sendo assim, somente nele encontramos o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira imagem, a nossa verdade. Para isso, precisamos da coragem de nos despir de nossas folhas de figueiras. Precisamos dar esse passo de amadurecimento, senão passaremos a vida sem dar verdadeiros frutos de maturidade. Para isso, faz-se necessário despertar, abrir mão de certos padrões da sociedade que nos embriagam. Bom, mas isso já é assunto para o próximo capítulo.